E aí, pessoal, 5 questões para vocês. Acabamos de lançar aí a aula sobre Grécia Antiga, então dá uma olhada lá e corre para cá para a gente responder aí e afiar o conhecimento. A gente vai tentar acertar e errar é didático. Não se canse disso, viu? Vamos lá. Galera, com detalhe, eu encontrei uma revista minha aqui que tinha tudo sobre Grécia e ela tinha um bocado de questões que vieram no Enem. Então, todas as questões que eu vou apresentar aqui para vocês, elas são do Enem, viu? Vamos lá, a primeira questão diz: a soberania dos cidadãos dotados de plenos direitos era imprescindível para a existência da cidade-estado, cidade com autonomia, certo? Segundo os regimes políticos, a proporção desses cidadãos em relação à população total dos homens livres podia variar muito, sendo bastante pequena nas aristocracias e oligarquias e maior nas democracias. Nas cidades-estados da Antiguidade Clássica, a proporção de cidadãos descritas no texto é explicada pela adoção do seguinte critério para a participação política. Então, o que ele quer saber é o seguinte: já que variava, né, a quantidade de pessoas que poderiam participar na política, qual era o critério que eles usavam para que a pessoa tivesse o direito de participação política? Então, a letra A diz o controle da terra, e é a letra A, certo? É ela. A letra A ela já dá praticamente aquele critério que era comum na antiguidade. Quem tinha terras tinha posses. E o critério ele era de caráter quase censitário, né? Dependendo da sua renda, da sua participação econômica, você tinha liberdade de interceder também na política da cidade. E essa participação econômica ela vem justamente pela posse da terra. A letra B diz liberdade de culto. Havia liberdade para as cidades, né? Não é uma liberdade que era concedida. Cada cidade já tinha naturalmente sua liberdade de ter o seu culto religioso. Geralmente era uma mesma cultura, elas tinham a religião praticamente a mesma em todas, né? Letra C, igualdade de gênero, não, mulheres não participavam, já te lembra disso aí. Letra D, exclusão dos militares, não, se fosse um cara do comércio e mesmo assim serviço na área militar, ele tinha direito de participação militar. Na verdade, boa parte dos que eram militares também eram detentores de terra. Letra E, exigência da alfabetização, não era requisito, não. Então vamos lá para a segunda questão, a primeira, letra A. A segunda diz: na antiga Grécia, o teatro tratou de questões como destino, castigo e justiça. Muitos gregos sabiam de cor inúmeros versos das peças dos seus grandes autores. Na Inglaterra do século XVI a XVII, Shakespeare produziu peças nas quais temas como o amor, o poder, o bem e o mal foram tratados. Nessas peças, os grandes personagens falavam em versos e os demais em prosa. No Brasil colonial, os índios aprenderam com os jesuítas a representar peças de caráter religioso. Perceba que a questão trouxe 3 civilizações, né, com uma certa distância no tempo, e as 3 ela embasou o fato de que elas faziam uso do teatro. Esses fatores são exemplos de que em diferentes tempos e situações o teatro é uma forma de quê, né? Então ele era uma ferramenta para quê? Vamos aí, a letra A diz: de manipulação do povo pelo poder que controla o teatro. É bem provável que o teatro, bem provável não, né? É um fato histórico que o teatro pode sim ser usado para manipulação do povo, mas essa não é, né, a finalidade dele, também não foi a grande natureza dele, né, nesse uso dessas 3 civilizações, apesar de que os jesuítas eles fizeram isso também para ensinar razões e valores religiosos, o que de alguma forma também serviria para controle, mas ela não fecha, certo? Ela não fecha a expansão da ideia da utilidade do teatro. Letra B, de diversão. Sim, e de expressão dos valores e problemas da sociedade, certo? Os gregos faziam isso, havia importantes peças que eles já remontavam, certo? Faziam os debates filosóficos também usando o teatro. A Inglaterra, Shakespeare, né? Ele trazia valores. Hamlet é praticamente um diálogo, um romance em que ele traz valores que eram comuns à sociedade britânica da época. E os religiosos, jesuítas aqui, traziam seus valores religiosos também para apresentá-los aos índios de forma didática através do teatro. É a letra B. A letra C diz: de entretenimento popular, que se esgota na sua função de distrair, ou seja, que ele alcança o máximo quando ele tem que distrair de jeito nenhum. Certo? O teatro ele tem uma expansão muito maior do que simplesmente distrair as pessoas. Ele pode tanto ensinar, doutrinar, ele pode trazer a reflexão, vai muito longe disso aí. Letra D, de manipulação do povo pelos intelectuais que compõem
as peças. É claro que isso pode ser utilizado, né? Mas também não fecha a expansão do teatro. Ele não foi criado somente para isso, a utilidade dele é essa, de forma alguma. Letra E. De entretenimento que foi superada e hoje é substituída pela televisão. Não, ainda hoje se faz muito uso de teatro. Muito uso. Pelo contrário, né? A televisão ela virou um meio de expandir o teatro. Certo? Os caras que fazem, né, que teatram, eles usam a televisão simplesmente para dar mais visibilidade ao trabalho deles, né? Alcançar um público mais longínquo, de mais difícil acesso também. Fica sendo a letra B. Vamos aí para a terceira questão que traz um texto curto. Diz: mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, vivem para os seus maridos. Vale lembrar também, pessoal, que havia uma certa liberdade a mais para as mulheres em Esparta. Elas podiam participar de mais eventos, faziam ginástica. A mulher ateniense ela era de fato mais reclusa ao lar. Certo? Vamos lá. Ó. Os versos da composição remetem à condição das mulheres na Grécia Antiga, caracterizada naquela época em razão de que? Letra A. Sua função pedagógica, exercida junto às crianças atenienses. Não, geralmente o pedagogo, o professor da casa, ele era um escravo, não era a mulher não. A mulher ela poderia ser praticamente o braço direito na administração do lar, mas na parte pedagógica não era ela não, havia um escravo para ensinar. Ou então um professor, um filósofo que a família tivesse condição de pagar, né? Alexandre o Grande foi ensinado por Aristóteles, filho de um rei, né, Alexandre, do Filipe da Macedônia. Então ele teve condições de trazer Aristóteles para ensiná-lo. As famílias menos abaixadas tinham escravos bem instruídos que os ensinavam. Letra B. Sua importância na consolidação da democracia pelo casamento. Não, cara, se a mulher não pode participar do processo democrático, não é casar com ela que essa instituição democrática vai se consolidar, não. Letra C. Seu rebaixamento de status social frente aos homens, sim. A mulher não podia participar, né, da política na cidade e ela estava lá para ser uma reprodutora e administradora do lar. O homem é que tinha a proeminência de atuação na cidade. Letra D. Seu afastamento das funções domésticas em períodos de guerra, não. Certo? Em guerra ou não em guerra, ela cuidaria do lar, ela era para ser doméstica. Letra E. Sua igualdade política em relação aos homens, isso é absurdo, certo? Isso é absurdo, você marcou aqui, pode rasgar a prova, certo? Não é a letra E não. Letra C. Vamos aí para a quarta questão. Quarta questão. No contexto da polis grega, as leis comuns nasciam de uma convenção entre cidadãos, definida pelo confronto de suas opiniões em um verdadeiro espaço público, a ágora. Confronto esse que concedia a essas convenções a qualidade de instituições públicas. Veja bem que aqui está falando sobre um setor, né, um órgão, na verdade, na Grécia Antiga, em que as pessoas poderiam participar com um debate para formular leis, né, um espaço de briga de ideias. Então, veja bem, aqui está dizendo que essas leis eram formadas por lá. Praticamente o texto já está falando quase a resposta. No texto está relatado um exemplo de exercício da cidadania, associado ao seguinte modelo de prática democrática. Galera, isso aqui é aquela questão que até a própria lógica, ou aquele aluno que ele está bem informado, não é que ele se interessa por política e participação pública, ele vai ter essa aqui de letra. Ele quer saber que tipo de exercimento de democracia é essa, né? A letra A diz: era a forma direta em que a civilização ou a sociedade, os próprios cidadãos, eles participam diretamente da elaboração das leis. É a letra A. Certo? A Ágora era de todos o mais público, não é, dos órgãos da Grécia, em que um número maior de cidadãos poderia dar sua opinião lá. Eles, de forma direta, eles especificamente votarem nessas leis. Então a letra A. Letra B, sindical, não tem nada a ver, né? Sindicato, se ela vem depois de Revolução Industrial. Socialista é um anacronismo gigantesco. Corporativista também não, nem um pouco. Letra E poderia confundir, né? Representativa. A nossa democracia hoje, ela é representativa. Vamos diferenciar uma da outra aí, né? A direta é quando você participa da lei. Representativa é quando você escolhe, vota em alguém para que ele represente você e elabore aquelas leis. O Congresso hoje é representativo do povo. A quinta e última questão diz: o que implica o sistema da polis? É uma extraordinária preeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos do poder. A palavra constitui o debate contraditório, a discussão, a argumentação e a polêmica.
torna-se a regra do jogo intelectual, assim como do jogo político. Na configuração política da democracia grega, em especial a ateniense, a ágora, que acabamos de mencionar na questão anterior, né, tinha por função letra A. Então, galera, veja bem que essa questão aqui é aquela que você tem que saber para que a instituição era. Lembra aí que a política grega tinha desde a ágora aos tribunais e os magistrados, e você aí vai ter que ter uma noção, certo? De uma delas. A questão, ela não é das mais simples, não. Ela é daquela minuciosa, né? Letra A diz: a ágora servia para agregar os cidadãos em torno de reis que governavam em prol da cidade. Não. Certo? Não era essa a função, não. Isso aí estaria para ministros, conselheiros, né? A ágora era o setor mais amplo, era aquela instituição em que o maior número possível participava para elaborar as leis, eles debatiam lá. Letra B. Permitia aos homens livres o acesso às decisões do Estado exposta por seus magistrados. Isso aqui seria um órgão de fiscalização. Certo? E a ágora não, ela era para a formação de leis, para debate. Letra C. Constituía o lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar sobre as questões da comunidade. Sim. Letra C. Essa aqui é o momento que a comunidade chegaria, debateria, entraria em discussão sobre as ideias, sobre atitudes, leis a serem formadas e refeitas, e o maior número de pessoas poderia participar. É a letra C. A letra D diz: reuniu os exércitos para decidir em assembleias fechadas os rumos a serem tomados em casos de guerra. Eu não estou bem lembrado se isso aqui caberia aos magistrados, certo? Mas, ou ao Senado. Letra E. Congregar a comunidade para eleger representantes com direito a pronunciar-se em assembleias. Seria uma democracia representativa, mas a Grécia não utilizou ela nesse tempo de Atenas não, viu? Letra C. Belezinha, galera? Espero que tenham aprendido e rendido aí as questões para vocês. Um abraço, até o próximo assunto.